noite, amigos. Boa noite, noite. amigas. Prazer novamente estar aqui com vocês para a gente refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. Né? O tema que nós escolhemos hoje, perdão e benevolência. E nós colocamos uma pergunta que é o objetivo da nossa reflexão da noite, né? Perdão e benevolência, como temos vivenciado? E essa pergunta, essa palavrinha vivenciado, ela não está aqui por acaso. Existe um livro psicografado pelo nosso querido Chico, chamado Renúncia, pelo Espírito Emmanuel. E nesse livro nós temos uma personagem que é Alcione, que é um espírito evoluído e já não precisava nem mais reencarnar aqui na Terra. Só que ela decide reencarnar para resgatar um grande amor, um grande afeto da vida dela. E daí o título do livro, Renúncia, né? Um livro muito interessante. E daí em determinado momento do livro ela nos diz que o Evangelho de Jesus, nós precisamos seguir 4 etapas. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus, nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus, nós precisamos sentir o Evangelho de Jesus e, por fim, e talvez o mais desafiador, nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Então hoje, com esse trecho que foi anotado pelo evangelista João lá no capítulo 8, a parábola inteira da mulher adúltera, do versículo 1 ao 11º. E essa frase, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, é o que vai nortear a reflexão da nossa noite. E nós vamos ter o desafio de trabalhar com esses 4 pontos, com essas 4 fases. Vamos buscar conhecer, vamos buscar estudar um pouquinho, vamos buscar sentir o que significa para nós isso, o que faz sentido para mim, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma experiência, uma vivência. Para cada um de nós, o que faz sentido hoje, de acordo com o que nós estamos passando em nossas vidas. E por fim, algumas ideias, algumas inspirações para que a gente possa tentar vivenciar um pouquinho mais a partir de hoje o perdão e a benevolência. Né? Acho que vocês foram avisados, como nós estamos em período de férias, né? Cada uma dessas etapas é de 1 hora cada uma, então nós temos aí mais ou menos até as 11 horas. Estou brincando. Né? Então vamos lá, pessoal. E para conhecer, eu sei que todos vocês já conhecem esse trecho, mas só para relembrar, eu vou trazer aqui um vídeo, né, que vai falar sobre esse trecho. Para quem vai acompanhar depois pela gravação, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11º. Ok? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Quantas vezes nós estamos no lugar da pecadora? E quantas vezes nós estamos no lugar daqueles que queriam apedrejar? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso, porque não sei se vocês já observaram, mas quando a gente fala de perdão, existe sempre uma tendência em a gente ter o perdão para com alguém, né? Sempre a gente numa posição que eu tenho uma certa superioridade porque eu perdoo, né? Mas a gente também, às vezes, pode deixar passar algo muito importante para a gente praticar o perdão e a benevolência, que é o auto-perdão, que tem uma relação com o auto-amor. Porque se a gente quiser se perdoar alguém, é necessário também que a gente olhe para as nossas fraquezas, para as nossas más tendências e, eventualmente, aquelas escorregadas que de vez em quando a gente dá em relação às leis divinas, e a gente se perdoe sim. Né? Então vamos lá. Vamos começar um pouquinho então, já que a gente já conheceu ou já relembrou, vamos para a segunda fase, vamos buscar estudar um pouquinho. E primeiro de tudo, que essa passagem nos fala muito que nós temos o dever da indulgência, e só lembrando, tem como pano de fundo aqui também nosso estudo, capítulo 10 do Evangelho, que é bem-aventurados os misericordiosos. Né? Nós temos o dever da indulgência. E essa palavrinha, né, ela é interessante, porque nas obras de Kardec também, ele fez uma pergunta para os espíritos. E ele falou assim, o que é a caridade? Né? E daí nós temos 3 palavrinhas que compreendem a caridade. Nós, no Centro Espírita, sempre, né? Sem a caridade na salvação. Né? Temos essa frase assim, mas ao final, o que é a caridade? E aí os Espíritos dizem que é a indulgência, o perdão e a benevolência. Isso é a caridade. Então, indulgência significa nós sermos tolerantes com os outros, né? Sermos generosos, né? Com as imperfeições, com as dificuldades alheias. Né? Nós também temos a nossa, então sejamos tolerantes com os outros. Né? Benevolente é ter atitude positiva, é ter boa vontade, é ter bondade para com todos. Né? E o perdão, né? Que diz respeito, não é simplesmente a questão de eu te perdoo, mas é a gente, principalmente a gente se libertar de um sentimento que está em nós. Né? Isso é perdoar. E aí, falando que nós temos o dever da indulgência, eu gostaria de destacar 3 pontos aqui. Lógico que a gente poderia só ficar estudando todo o tempo aqui, né? Até as 11 que nós temos. Mas o primeiro ponto, vocês estão achando que eu estou brincando? Não há quem não necessite de indulgência. Afinal, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Não é? Se nós estamos aqui, a não ser, eu tenho certeza que eu não, talvez alguns de vocês sim, mas a não ser que algum de nós esteja aqui em missão, todos nós temos algo a resgatar. Todos nós temos aqui um objetivo para progredir,
algo que nós precisamos evoluir. E nesse sentido, então, nós precisamos de indulgência da nossa parte. Nós precisamos sempre que alguém seja indulgente com a gente e, consequentemente, nós precisamos ter a indulgência, né? E é muito interessante, né? Como no dia a dia, às vezes pequenas atitudes ou pensamentos ou forma como a gente fala, a gente percebe que a gente não está sendo indulgente, né? Eu sempre fico muito grato com essa oportunidade de refletir, trazer uma palavra, né? Porque daí fico bem atento nas minhas próprias atitudes, né? Dizem que a primeiro a ouvir a palestra, né, é aquele que está preparando. Então, com certeza é para mim isso aqui, né? E daí a minha mãe está passando por um momento de saúde e tal, tá indo bastante no médico, sabe? E aí aconteceu uma situação com o médico assim que não foi muito legal. E aí, de repente, enquanto eu estava preparando essa palestra, que aconteceu essa situação com a minha mãe, o meu pensamento foi lá: ah, mas se aquele médico faz algum negócio com a minha mãe, não sei, sabe? E a gente vai começando a alimentar e criar imagens de coisas que eu faria assim, sem ter passado o mínimo na minha cabeça de ser benevolente, de pensar que às vezes a minha mãe está bem e aconteceu um erro, como eu poderia errar, como meu filho poderia ter errado naquela situação, ou como qualquer um de nós, né? Ou quando a gente é atendido em algum lugar que a gente não se sente bem acolhido, né? Como será que estão os nossos pensamentos? Né? Como será que estão as nossas atitudes? Como é que será que está a nossa fala, o nosso agir diante dessas situações? Né? Existe um trecho que nós vamos passar ainda, mas é o apóstolo Paulo falando no capítulo 10 do Evangelho, na parte das instruções do Espírito Santo. Será que estamos tendo atitudes dignas de sermos considerados cristãos? Estamos tendo atitudes dignas de cristãos? Então não há quem não necessite de indulgência. Um outro ponto muito interessante. Ser indulgente não quer dizer que nós devemos compactuar com coisas erradas ou com mal. Existe uma diferença, né? O que é errado, é errado. O que é contrário às leis divinas, é contrário às leis divinas. Isso não quer dizer que nós devemos concordar com isso. Em alguns momentos, nós devemos até mesmo nos posicionar. Ou, como diz no Evangelho, reprimir o mal. Porque, às vezes, a reprimenda de um mal vai resultar em um bem coletivo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? O que a gente não pode, ao reprimir o mal, é buscar denegrir, desacreditar, difamar a outra pessoa, porque daí nós não vamos estar sendo caridosos, né? Agora, compactuar com o mal? Não, nós não precisamos disso. E o mestre não fez isso quando passou por essa passagem, né? Ele falou: vai e não peques mais. Ele não falou: tá tudo bem, né? Ele falou: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, então quer dizer, pecado nesse sentido é que está contrário às leis divinas. Então ele falou: não peques mais, você estava pecando, você estava fazendo algo contrário às leis divinas, né? Então, nem Jesus, nessa passagem, compactua com o mal, né? E vem uma outra passagem. Por fim, um terceiro ponto, que é o que eu estou comentando agora, né? Eu falei que de reprimir o mal das nossas atitudes, mas Jesus não aprova o erro, mas o que ele faz? Ele oferece o perdão e uma nova chance. Jesus não é o nosso mestre, não é o nosso guia, não é o nosso modelo, não é aquele que, através da sua atitude, da sua personificação aqui, ele trouxe todos os exemplos que nós deveríamos seguir. E o que ele fez em vários trechos, não apenas esse da mulher adulta, né? Quantas frases tem? Vai, não peques mais, né? Ele sempre oferecia o perdão, e esse perdão significa o quê? Uma nova chance, um novo momento na trajetória de cada um. É um recomeço, abre o caminho para uma nova jornada, né? Nós temos isso e Jesus
E Deus nos olha dessa forma, nos dá uma oportunidade a cada momento das nossas vidas, mas também nós temos que fazer isso para com os nossos semelhantes. Né? Afinal, foi Jesus também que disse: quantas vezes devemos perdoar? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como estamos vivenciando o perdão? Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Mais uma vez, na oração dominical, o mestre já ensinava sobre o perdão. Ainda na segunda fase de estudar, a justiça divina, ela é indulgente. Ela perdoa. Né? Tudo isso que Jesus nos ensinou através dessa passagem, né, é sustentado através da justiça divina, das leis divinas, das leis de Deus, que é baseada no amor e na justiça. Né? Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é amoroso. Né? Então, vai, não peques mais, nós estamos tendo uma nova oportunidade. Né? Perdoa. Né? Deus é amoroso, Ele nos criou e conhece a cada um de nós a nossa essência, conhece os nossos pensamentos. Né? E Ele nos dá sempre a oportunidade para recomeçar. Né? Outro ponto que nós precisamos lembrar aqui enquanto espíritas, né, é que nós temos a reencarnação como uma grande oportunidade de aprendizado. Né? Porque imagina, tantas coisas que nós temos que progredir, que nós temos que evoluir, e cada um sabe dentro de si o que precisa. Eu, para consertar as minhas assim, do que eu acho que eu preciso, assim, eu devo precisar de umas 300 aí, né? Milhares, né? 300 milhares de encarnações. Né? Então, a reencarnação é uma oportunidade para que a gente possa, né, evoluir, né, e corrigindo, né, os erros e evoluindo, né, eventualmente o que a gente necessite. Né? E por fim, e ainda estudando um pouco e refletindo sobre a literatura espírita, não existe castigo eterno. Né? Não existe. O que existe é sempre o progresso. Né? A lei divina sempre olha para o aperfeiçoamento divino. Né? Lembrando que está na obra de Kardec também, que o espírito nunca retrocede, né? Sempre evolui. Ou, na pior das hipóteses, estaciona. Isso significa que hoje, no nosso momento atual, nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Se nós sempre evoluímos ou progredimos, ou, na pior das hipóteses, estacionamos. Né? Então não existe um castigo eterno, e Jesus nos ensina isso através dessa passagem. Né? Fechamos a segunda fase. Não demorou uma hora, pessoal. Vamos começar a pensar aqui o que isso significa para cada um de nós. Vamos entender o que faz sentido para mim. E cada um, na sua individualidade, vai ter uma ideia. Né? Como vamos sentir dentro de nós essa passagem? Mais uma vez, quando Jesus nos fala, não pequeis, isso é um chamado para a mudança. Né? Jesus não apenas perdoa, mas Ele faz um convite para a nossa transformação, né? Para a nossa transformação moral, para a nossa mudança de atitude. Né? Eu trouxe um trecho que está lá no capítulo 10 então, do Evangelho das Instruções dos Espíritos, de um Espírito Simeão, uma mensagem de 1862. Ele fala assim: cuidai, portanto, de tirar de si todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que mora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Olha só que interessante. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos,
desde que não passasse de simples arranhão. Então, às vezes a gente fala, eu perdoei, mas, sabe, não passou de um simples arranhão. E aquelas situações em que são mais graves, né? Será que a gente está conseguindo perdoar? Então, esse é um ponto para a gente já ir pensando nesse convite à reforma íntima. E mais uma vez, né, esse perdão que no final do dia vai ser uma libertação para nós mesmos, se manifesta de várias formas. Desde o nosso pensamento, né, da atitude que nós temos, como nós falamos, nos gestos, né? Deus nos conhece em nossa essência, em nossa totalidade. A reforma íntima, né, essa mudança, essa proposta que nós temos com essa passagem, ela é um esforço contínuo. Né? Então, aqui tem uma parte que é de Paulo que eu trouxe para vocês. Olha o que ele fala. É muito interessante. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Porque se quem não está perdoando, quem que é o errado? Somos nós. Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. O apóstolo Paulo falando. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceríeis que fostes o agressor. Né? Então, quantas vezes uma situação em que a gente se sente, às vezes, ofendido e que a gente acha que a gente deve dar o perdão, Paulo está falando, será que lá no fundo não foi a gente que começou aquela situação? E por que eu estou segurando esse perdão que faz tão mal dentro de mim? Né? E por fim, cada erro é uma lição. Né? Não quer dizer que nós vamos sair daqui hoje, nós vamos sair reflexivos e aqueles erros eu não vou cometer mais. Né? É bem provável, né? Eu não queria ser portador de má notícia aqui, mas é bem provável que aqueles erros que nos incomodam a gente vai voltar a cometer. Né? Mas isso nós temos que entender como um aviso da vida, nos falando, olha, tem um pontinho, né? Tem um pontinho aí a ser melhorado. Né? E aí, a cada momento, percebam que não é a cada dia, Emmanuel nos fala isso, a cada momento nós temos a oportunidade de escrever, recompor a nossa história novamente. Né? E aí que está a beleza da vida. Vamos entrar no terceiro bloco. Desculpa, já no último, né? Que nós estávamos no sentir. Algumas ideias, algumas inspirações para a gente buscar vivenciar, né, o perdão. E aí a pergunta dessa tela, né? Julgar ou perdoar? Claro que a gente tem que evitar o julgamento. Né? Tem um outro trecho que eu trouxe aqui do Espírito Protetor, ele assina como José, também lá no capítulo 10. Ele fala assim, que a indulgência não vê os defeitos dos outros, e se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço, aquilo que nós falamos de não compactuar com o mal. Né? Como vivenciar? Seguindo o exemplo de Jesus, ele não ofereceu compreensão e misericórdia? E quantas vezes Jesus ofereceu isso enquanto esteve aqui conosco? Não foi só com a mulher adulta, né? Foi com Zaqueu, que na época, né, cobrador de imposto, não era bem visto, né? Foi com Pedro, que negou ele 3 vezes na cruz, né? Foi com o ladrão, o bom ladrão da cruz, do lado dele nos últimos momentos do mestre, e que ele perdoou, né? Através de várias parábolas, como ele conta, do filho pródigo que volta à casa do pai. Quantos exemplos nós temos do mestre de compreensão e misericórdia, né? Então,
talvez um dos exercícios que venha dessa reflexão da noite é a gente buscar cada vez mais buscar compreender o outro, né? Muitas vezes nós temos as respostas já prontas, atitudes prontas em relação a situações do dia a dia, em relação a situação com outros, que a gente nem reflete um pouquinho, nem busca compreender aquela situação, né? Aquela velha história, né? Atendido por um funcionário público e, né? Não tá, o pessoal atende com uma cara fechada. Será que você não está passando por uma situação difícil dentro de casa? Né? Será que não está com uma situação de doença? Em vez de a gente pensar um monte de coisa e julgar aqui na nossa cabeça, quem de nós pergunta para aquela pessoa se ela está passando por um bom dia, se ela precisa de alguma coisa? Né? Ninguém está isento de falhas, né? Tem uma outra mensagem, essa foi assinada por um bispo de Nevers, que é uma região da França. Ele fala assim: sede severos convosco e indulgentes para a fraqueza dos outros, né? Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar, né? Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Aquela passagem, né, da trave, né, do olho. Você vê um cisco no olho do seu irmão e não enxerga a trave, né, que está no seu olho. Então, aquela ideia de julgar, né? Então, percebam que essa ideia do perdão, da benevolência, está muito associada com várias atitudes nossas que, assim, também não estão alinhadas às leis divinas, né? De julgar o outro, né? De não ser compreensivo, de não ser tolerante, né? Que, como os espíritos resumiram, as duas grandes mazelas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. Tudo que a gente tem de mazela é filha dessas duas palavrinhas, né? Do orgulho e do egoísmo. E já que nós estamos falando de perdoar, né, de perdoar o outro, e eu comentei com vocês sobre a questão do auto-amor e do auto-perdão, que é essencial também, porque nós também erramos e muitas vezes a gente fica chateado com a situação nossa, né, que às vezes vai fazer mal só para nós mesmos, né? Existem situações dessas em que a gente alimenta dentro da gente mesmo e que não é para com o próximo, mas que a gente precisa se perdoar também, né? Então, algumas outras ideias ou inspirações para que a gente possa vivenciar. Primeiro, que o erro não nos define, né? Nós temos que sempre levar em conta que nós somos pessoas, somos seres em evolução, né? E que as falhas fazem parte do nosso aprendizado, fazem parte da nossa jornada, né? Jesus não definiu aquela mulher pelo erro dela. Ele enxergou nela um potencial. Ele enxergou nela alguém que estava errando, que estava em pecado, falou, vai, não peques mais. Mas ele deu oportunidade para ela, né? E foi assim com tantos outros. Imagina se Jesus tivesse julgado Paulo e não tivesse dado oportunidade para Paulo, perseguidor dos cristãos, né? Ele matou os cristãos antes de se converter ao cristianismo, né? Tantas outras histórias que nós temos, né? Maria Madalena, os próprios discípulos, né? Então, perdoar a si mesmo é essencial para evoluir, pessoal. O auto-perdão liberta o espírito do peso da culpa e permite que a gente cresça, né? Emmanuel nos fala, e eu já comentei isso em algum momento hoje, perdoar é libertar-se, né? O perdão é um ato de libertação para quem perdoa e não apenas para quem é perdoado. Né? Só que ainda pensando nessa ideia de vivenciar, e esses três blocos, que o erro não nos define, perdoar a si mesmo e perdoar é libertar-se, eu trouxe ainda alguns passos a passo. Tipo, número 1, número 2, número 3. E eu trouxe alguns exemplos também,
Então, quando a gente está falando que o erro não nos define, tá, o que eu faço com isso no meu dia a dia? Primeiro, a gente precisa reconhecer o erro, né, sem se aprisionar à nossa culpa. Depois, a gente precisa assumir a responsabilidade e buscar reparação, se a gente errou, né? Terceiro, nós precisamos praticar o bem aonde nós caímos. Quarto, cultivar pensamentos positivos sobre nós mesmos. Quinto, buscar uma inspiração constante nos exemplos de Jesus. E sexto, servir ao próximo como forma de regeneração. Quando eu estava colocando esses itens, me veio assim, Paulo de Tarso. Reconhecer o erro sem se aprisionar à culpa. Paulo de Tarso não só reconheceu dentro de si, como na sua carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, lá no versículo 13, ele fala, vocês conhecem a minha história. Vocês sabem que eu persegui o cristão. Ele declara isso na sua carta aos Gálatas, né? Mas ele se aprisiona? Não se aprisiona. Ele assume a responsabilidade, né? Ao falar na carta. E ele buscou o bem aonde ele caiu? Com certeza. No seio do cristianismo, que era onde ele perseguia, ele foi um dos maiores divulgadores e uma boa parte do Novo Testamento. Se não fosse ele, nós não teríamos acesso. Cultivar pensamentos positivos, buscar inspiração constante em Jesus. Na carta aos Gálatas, daí no capítulo 2, ele não fala, né? Tem aquela frase que é conhecida, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, acho que buscou exemplo em Jesus, né? E servir ao próximo, né? Como forma de regeneração. A partir do momento em que ele se converte no caminho de Damasco, ele tem uma vida inteira para servir ao próximo, né? O apóstolo dos gentios. Então é importante não só ter essa consciência de que o erro não nos define, mas nós precisamos de uma situação, de uma atitude ativa em relação àqueles erros que eventualmente a gente esteja, né, tropeçando. Perdoar a si mesmo, né? O segundo bloco. O que a gente pode fazer na prática? Primeiro, aceitar que o erro já passou, né? Tem aquela frase do Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, já passou, gente. É daqui para frente. A gente só tem um infinito pela frente para reparar tudo que a gente tem para reparar, não é? Fazer do erro um ponto de partida. Eu errei hoje. Ok, vamos lá. Vou dar meu próximo passo já diferente. Não vai adiantar a gente se lamentar, não vai ajudar em nada no nosso processo evolutivo ficar aprisionado. Terceiro, entender que o arrependimento por um erro nosso, por uma falha nossa, já é uma parte do perdão, né? Porque para a gente chegar nesse nível de perdão e do alto perdão, primeiro a gente precisa se arrepender, né? Que diz respeito à consciência nossa. Quarto, cuidar de si com carinho. E quinto, buscar o amparo da espiritualidade. Né? Então, quando a gente, só voltando, né, o arrependimento como parte do perdão, porque se a gente ficar em um lugar onde a gente só fica se lamentando, ou tem um remorso exagerado sobre algo, alguma situação que nós não fomos tão cuidadosos, né, nós vamos destruir aquilo. Né? O arrependimento, ficar aprisionado não constrói nada. Né? E o quinto, quando a gente fala buscar o auxílio da espiritualidade, né? O que Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou orar e vigiar. Né? Então nós precisamos buscar esse auxílio. Orar, vocês sabem que a menor distância entre nós e Deus é a oração. Né? Então nós estamos a uma oração de distância de Deus. Então precisamos orar, precisamos vigiar, estar atento às nossas atitudes. Né? E essa parte que a gente fala, olhar para a gente com carinho e com respeito, né?
Paulo é um exemplo, assim, né? Tem diversos exemplos, né? Mas é aceitar essa nossa condição humana com carinho, com respeito. E eu lembro daquela frase de Paulo, que ele fala: o bem que eu quero, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E mesmo depois de toda a conversão, de toda a jornada dele, né? Então é aceitar que nós somos assim também. E por fim, quando Emmanuel nos fala que perdoar é se libertar, né? Então, primeiro de tudo, reconhecer que guardar mágoa é uma prisão interior. Número 2, aceitar que perdoar não é concordar com o erro. Okay? Terceiro, orar pela pessoa que feriu você. Isso aqui é um tanto desafiador. E parar de alimentar o ressentimento com pensamentos repetitivos. Quase que eu falei para vocês que eu estava fazendo com o médico lá da minha mãe, né? Minha mãe já estava tudo bem e eu já estava lá, continuava pensando mal numa situação lá do médico, né? Então, nós precisamos nos libertar dessas situações, né? E tem um item importante, que é que orar pela pessoa que feriu você, né? Eu sei que vocês conhecem, mas aqui eu vou pedir uma licencinha, porque a gente poderia resumir toda a nossa conversa dessa noite. Vocês sabem que o capítulo 28 do Evangelho é a coletânea de preces espíritas, né? E aí nós temos uma prece que é para os inimigos e os que nos querem mal. Olha só que interessante, eu vou ler aqui o prefácio, né, a introdução, que já nos diz muita coisa, e depois eu vou ler a prece só para a gente pensar se essas atitudes que estão na prece, ou se a gente tivesse que fazer essa prece sincera do fundo do coração, em que lugar que nós estamos. E a partir dessa reflexão, talvez a gente já saiba mais ou menos aonde é que estão os nossos pontos para a gente vivenciar melhor o perdão, né? Então olha só o prefácio. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Esta máxima nos revela o que há de mais sublime na caridade cristã. Mas Jesus não queria dizer que devemos ter pelos inimigos a mesma ternura que dedicamos aos amigos. Por essas palavras, ensinou-nos a perdoar as ofensas, perdoar todo o mal que nos fizeram e pagar o mal com o bem. Então perceba que o amor, o amar os inimigos está relacionado com perdoar. Além do merecimento que tem essa conduta aos olhos de Deus, serve para mostrar aos homens o que é a verdadeira superioridade. E a prece é assim. E aí vamos pensar cada um de nós em que lugar nós estamos, né? Meu Deus, perdoo a fulano o mal que me fez e o que me pretendia fazer. Como desejo que me perdoeis e que ele, por sua vez, me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se o pusestes no meu caminho como uma prova, seja feita a vossa vontade. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévolo contra ele. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não manchar minha alma com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal penetrem no meu coração, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos encarnados e desencarnados. Que eu esteja, pelo contrário, sempre pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e ajudá-lo quando possível. Desejo, para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que anularia os méritos da minha atitude.
Porque nesse caso, eu bem mereceria estas palavras do Cristo, abre aspas, já recebestes a vossa recompensa, fecha aspas. Então, amigos, para nós finalizarmos, é importante a gente sempre ter em mente que Jesus não nos condena, Ele sempre nos acolhe, que a cada dia nós temos uma chance de recomeçar, e que o vai e não peques mais é um convite para a nossa renovação espiritual. Né? Que possamos, cada dia, né, tentar vivenciar um pouquinho mais o perdão, a benevolência, a caridade que a gente buscou refletir um pouquinho hoje. Muito obrigado, boa noite a todos, um excelente descanso. Obrigado. Cristian, você gostaria de fazer a prece? Vamos lá. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, nós te agradecemos por mais esse dia que tivemos e por a oportunidade de estar aqui, refletindo seus ensinamentos à luz da nossa doutrina espírita. Que possamos, mestre, vivenciar o amor, vivenciar o perdão, e que o Senhor possa nos sustentar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, principalmente aqueles momentos, Mestre Jesus, em que pensamos em desistir, em que pensamos em não continuar na seara do bem. Inspira-nos, Mestre Jesus, com a presença dos amigos espirituais, a seguirmos sempre os seus passos. Obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus.